não sei se vocês perceberam a estratégia que o Brasil adotou. Quando eu digo estratégia que o Brasil adotou, eu digo assim, eu estou dizendo o que aconteceu no combate à Covid. Lá no início, março, governadores numa direção, prefeitos junto com governadores indo em direção à quarentena, Bolsonaro entrando em conflito com eles, minando a quarentena. Tudo isso, a soma disso, tá, foi péssima para todo mundo, né? Esse ruído foi péssimo para todo mundo. Foi muito ruim para Bolsonaro. Bolsonaro, ainda que ele mantenha com mudanças internas, perceba o seguinte, Bolsonaro mantém lá a aprovação dele de ótimo e bom de 30%, mas houve uma mudança da composição interna de quem aprova Bolsonaro. Existe um núcleo duro que permanece lá, homens brancos mais velhos, com renda alta, com uma visão de mundo mais conservadora, então esse núcleo está lá, e aqueles que se distanciavam um pouco desse núcleo deixaram de apoiar, deixaram de conferir ótimo e bom para Bolsonaro e foram substituídos por um grupo de pessoas mais pobres que recebem o auxílio emergencial. Então, isso daí foi resultado o quê? Da atitude de Bolsonaro de ir contra governadores e prefeitos. Mais do que isso, a gente está olhando muito, eu tenho olhado inclusive muito, a aprovação de Bolsonaro, mas a gente tem que olhar também a rejeição. Então o ruim péssimo de Bolsonaro aumentou muito nesse período. Ele estava lá em torno de 30%, entrou o período em torno de 30%, já está batendo 50%, 20 pontos de aumento é muita coisa. Se a gente pensar em termos eleitorais, com um número de votos válidos, 100 milhões de votos válidos, dá mais do que isso, né? Porque eleitores são 140 milhões, né? Cada 10% de 140 milhões de eleitores registrados dá 30 milhões de pessoas indo para avaliar ruim e péssimo. Se a gente considerar somente votos válidos, dá 20 milhões de pessoas, é muita coisa, é metade do estado, da população do estado de São Paulo, o estado mais populoso do Brasil. Então essa estratégia inicial de Bolsonaro, todos sabemos, foi péssima para ele. Agora, essa estratégia inicial de Bolsonaro também está sendo ruim agora, neste momento, para governadores e prefeitos. Por quê? Nós acabamos fazendo uma quarentena, eu gravei um vídeo com isso, uma quarentena carnavalizada, uma quarentena muito meia boca, mas tudo bem, aquilo deteve o pior, né? Só que com o passar do tempo as pessoas vão se cansando, a arrecadação despenca, prefeitos e governadores não têm autonomia financeira ao ponto de poderem contrair dívida no mercado privado, eles não podem se endividar, eles têm que recorrer ao governo federal. Houve a aprovação de um auxílio de 120 bi, 60 bi de dinheiro novo e 60 bi de atraso de pagamento de dívida, enfim, de vários benefícios que aliviaram o caixa de governadores e prefeitos, mas isso certamente pode não ser suficiente no decorrer do tempo. O fato é que este conflito entre o governo federal, governadores e prefeitos, fez com que a quarentena realizada não fosse suficiente para deter de maneira adequada o espalhamento da pandemia, o espalhamento do vírus. E aí vai passando o tempo e vários fatores vão empurrando para o enfraquecimento da quarentena. Como eu disse, as próprias pessoas se cansam, as pessoas precisam voltar a trabalhar, a se relacionar de uma maneira que elas julgam mais adequada, mais regular. Os estados e municípios precisam voltar a aumentar a sua arrecadação e aí eles começam a liberar. Aí quando libera, volta a piorar, né? A gente vê agora o governador do Distrito Federal, que foi o primeiro governador do país a decidir por uma quarentena forte, ele teve que liberar depois e agora está de novo decidindo por uma quarentena forte, por um lockdown forte. O governador do Rio de Janeiro provavelmente vai sofrer impeachment, não por causa disso, por causa de não ter feito política com os deputados estaduais, mas é óbvio que tudo isso dificulta, porque a avaliação do governador foi piorando, né? As medidas foram sendo as chamadas medidas meia-boca, né? Dória, que começou sendo muito bem avaliado, né? São Paulo começa a ocupar as manchetes, já está há um tempo ocupando as manchetes como recordista de morte, recordista de novas infecções. Então, e aí isso está refletido nas pesquisas do Datafolha. O que as pesquisas indicam? Uma piora na avaliação de governadores e prefeitos,
porque ainda que eles tenham lá no início tomado as medidas corretas, essas medidas não foram suficientes por conta do conflito com o governo federal para deter de fato o avanço da pandemia. O Brasil virou um caso à parte. Vamos pensar países que fizeram algo muito bem feito. Então, lá o exemplo típico da Nova Zelândia, né, que ela disse que não ia achatar a curva, né, a Jacinda, a primeira-ministra Jacinda disse que não ia achatar a curva, disse que ia zerar a curva. Então ela fez, por um período curto, um lockdown muito radical. E aí o vírus praticamente desapareceu do país. E aí pôde liberar muito as atividades. É claro que a Nova Zelândia é um país menor, uma ilha, é mais fácil você bloquear entradas e saídas, as pessoas vivem de uma maneira mais espalhada, né, uma densidade demográfica menor, então o contexto da Nova Zelândia contribui para isso. Mas eu só quero imaginar o seguinte, nos dois extremos, no extremo positivo de um país unitário que tomou medidas muito radicais, e no extremo negativo o Brasil, e é claro que vai ter muita variação aqui no meio. Então a gente pode tomar casos mais próximos à Nova Zelândia, que seriam países que poderiam ter um contexto semelhante ao nosso, sei lá, a própria China. Países europeus, eles são unitários, não são federais, mas ainda assim a gente poderia comparar. O fato é que toda a realidade nossa, meia boca, vai alongar a crise, vai fazer com que nós tenhamos idas e vindas de uma maneira mais pronunciada do que em outros países que foram mais radicais no início. E o impacto disso será um impacto não só em termos de saúde pública, o pior, evidentemente, com um aumento de mortes. Há projeções aí de que o Brasil atingirá 150 mil mortes, podendo até ultrapassar isso, e terá um impacto econômico também. Em vez da economia sofrer muito no curto prazo, ela terá sofrido não muito como seria num lockdown muito radical no curtíssimo prazo, mas sofreu bastante. Mas ela vai continuar sofrendo por um longo período. Todo o resultado disso, o resultado econômico catastrófico, ele vai cobrar a conta do país, minha, sua, de todos nós, no ano que vem. Esse ano cobra a conta individual, uma perda brutal da renda pessoal, perda brutal da renda das empresas, uma quebradeira imensa, muitas reportagens sendo feitas sobre pequenos negócios, médios e pequenos negócios que empregam o grosso da população brasileira, uma quebradeira gigantesca do setor de entretenimento, restaurantes, alimentação, do pequeno comércio, e uma dificuldade imensa. Quer dizer, aí você tem um Paulo Guedes, aí entra o problema econômico. Tem alguém com perfil de Paulo Guedes, os gastos, o déficit brasileiro, o déficit primário, aumentou muito. A nossa previsão de déficit que tendia a se realizar para o ano de 2020, sem a pandemia, era de 2%. Agora a nossa previsão é de no mínimo 10%, o mesmo indicador, o déficit primário. Então, da mesma maneira que vem se gastando, a arrecadação despencou, as duas coisas aconteceram que resultam num déficit desse tamanho. Não é simples. Olha, o auxílio emergencial, o custo mensal do auxílio emergencial é de 50 bi. Em 3 meses são 150 bi. Só o Bolsa Família, ano, é 30 bi, ou seja, 1/5 do auxílio emergencial que dura 3 meses. Então há muitos gastos, mas não há um plano. A equipe econômica de Paulo Guedes não tem um plano para o Brasil, não tem um planejamento. Eu até acho que a denominação plano é uma denominação um pouco menos camisa de força do que planejamento. Quando a gente pensa planejamento, a gente pensa uma coisa mais rígida. O plano é um plano, são linhas gerais que podem ser modificadas no meio do caminho mais facilmente, digamos assim, do que um planejamento pronto e acabado. Ele não tem um plano, ele não tem um plano de voo. Olha, nós temos que gastar, temos que fazer isso. Inclusive, a ineficiência do gasto tem sido muito grande. Pessoas que não deveriam receber o auxílio emergencial. É como se o Brasil estivesse fazendo... É praticamente isso. Quer dizer, não é literalmente, mas você pega o dinheiro e joga no lixo. Nós temos dinheiro aqui, tem um lixo aqui, vamos jogar. Auxílio emergencial sendo concedido para quem não precisa do auxílio emergencial. E sendo concedido por mais de um mês. Tudo isso é muito relevante. E toda essa conta virá em 2021, porque nós vamos entrar, vamos supor, o pior da pandemia passa, durante o ano de 2020, nós vamos entrar o ano de 2021
tendo que lidar com um déficit brutal, um déficit gigante. E eu sempre repito isso, quer dizer, dinheiro não nasce em árvore, não existe nada mágico que leve a gerar recursos, a gerar dinheiro, né? O Brasil, e aí o Paulo Guedes não tem um plano para voltar a crescer, porque crescer seria uma solução importante. Vai haver necessidade de mexer na tributação no Brasil. Pode ser que tenha necessidade de mexer no imposto de renda, isso passa pelo Congresso. Olha, muita confusão política normal, não confusão maluca de ameaças à democracia, muita confusão política virá pela frente. Um grande abraço, inscreva-se no canal, curta o vídeo, comente os vídeos.